Jesus Cristo, aqui é o seu amigo e irmão Alexandre Bernardes com a Fabiana, que daqui a pouco falará sobre saúde, com o Wesley na mesa de som, começando mais um programa A Verdade para o Tempo do Fim, em 97.3 FM, Rádio Adore de São Paulo, para toda a Grande São Paulo, cidades do interior paulista e para o Brasil e o mundo, através do aplicativo Adore FM. Disponível aí no seu smartphone, em iOS ou no Android, ou ainda pelo site www.adoresempre.com.br. Hoje falaremos sobre depressão. Depressão tem cura, com a Fabiana no Momento da Saúde. E na continuidade do nosso programa de Jornada de Intimidade com Deus, falaremos sobre como nos preparar para o reset mundial que está vindo aí. O programa está apenas começando, voltamos daqui a pouquinho. Programa A Verdade para o Tempo do Fim. Momento da Saúde. Momento da Saúde. Bom dia, Fabiana, como é que você está? Bom dia, Alexandre, eu estou muito bem, e você? Graças a Deus, muito bem também. O que você preparou aí para os ouvintes e para nós aqui também da bancada sobre o assunto da saúde? Então, preparei especialmente para o Wesley hoje. Bom dia, Wesley, tudo bem com você? O nosso sonoplasta, grande profissional. Bom dia também para você, ouvinte da Rádio Adore FM 97.3. É muito bom estar aqui com vocês. Queridos, esse é o Momento da Saúde. Me chamo Fabiana Lourenço, sou formada em nutrição, naturopatia e trabalho também atualmente com a saúde mental. A proposta desse momento é apresentar a você, ouvinte, casos reais de pessoas que venceram sofrimentos relacionados a situações como a depressão, a culpa, a ansiedade, entre outros. O nosso objetivo é apontar a forma como o nosso Pai Celestial tem movido a sua poderosa mão em favor de tantos que sofrem com doenças mentais e as suas consequências. O Senhor Jesus deseja tratar e curar os traumas que ferem o coração humano. Nos 2 últimos domingos, nós ouvimos aqui a história da ouvinte Andréa Rodrigues, que sofria com uma profunda tristeza, havia perdido o prazer de se cuidar, estava desistindo da própria vida quando foi diagnosticada com depressão. Fez o tratamento medicamentoso, o que não é falta de fé, viu? Você que está aí tratando algum problema de saúde na área mental, não abandone o seu tratamento. Fazemos sempre esse apelo aqui. Mas a Andréa, ela não ficou só tomando comprimidos, de forma alguma. O Senhor Jesus a socorreu, primeiro mostrando que ela vivia de forma errada e que os maus hábitos convidaram a doença. O Senhor ainda a orientou naquilo que ela devia fazer. Você não acredita? Olha só, abra lá a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 1, verso 1. Eu vou abrir aqui junto com você. Vamos lá. No livro de Hebreus, capítulo 1, verso 1, diz o seguinte: O Senhor falou aos nossos pais no passado, de muitas e várias maneiras, e fala a nós hoje, através do Senhor Jesus. Queridos, isso é uma promessa, isso não é para mim, não é só para mim, isso é para todos nós. O Senhor deseja falar também com você. E é muito importante que no silêncio da madrugada, a sós com o seu Senhor, que você receba as orientações para a sua vida. Foi assim com a Andréa, orientada a cada madrugada. E o Senhor Jesus a ajudou e a auxiliou para que ela conseguisse realizar mudanças na alimentação, a tomar mais água. Ela passou a frequentar a academia, ela mudou seus hábitos e foi assim que ela alcançou a cura da depressão. Se você quiser ouvir esse relato, o relato completo, anota aí o número de telefone que daqui a pouquinho o nosso amigo Alexandre, ele irá compartilhar. Aí você manda um oi que eu envio para você o áudio da nossa última programação. A Andréa, ela finaliza essa parte da história com um momento sim, triste, mas também feliz.
e que ela intitula com letras garrafais: Deus é bom o tempo todo. E continua assim: recordo-me de alguns fatos da minha vida, onde vejo a mão de Deus agindo de maneira sobrenatural e cheia de misericórdia. Quando o Senhor me ensinou como tratar a depressão de forma saudável, a cura se deu de forma paulatina, através de novos hábitos, um de cada vez. Quando percebi, a paralisia da depressão havia ido embora, e tenho a alegria de dizer que Deus não faz nada pela metade. Fui 100% restaurada. Após a depressão, na minha caminhada, passei por alguns desertos. Se não tivesse sido anteriormente curada, poderia ter me afogado num poço de desespero. Mas não fiquei no chão, porque o Senhor Jesus me fortaleceu. Me permita compartilhar com você. Dia 23 de julho, domingo. Isso foi em 2006. Estava em casa quando a minha mãe chegou e me deu a notícia. Minha filha, meu genro e o meu netinho, que estavam em viagem, tinham saído do Rio Grande do Sul rumo a São Paulo. Haviam sofrido um acidente de carro. Saímos as duas apressadas, com o coração apertado, para a casa dos sogros da minha filha, em busca de maiores informações. Não tínhamos ideia do que tinha acontecido e nem a gravidade da situação. Ao chegar lá, com lágrimas nos olhos, eles nos disseram que o meu genro, filho deles, estava em estado grave e em coma. O meu neto, Davi, ele não tinha sofrido nenhum arranhão e estava sob observação. Ao perguntar sobre minha filha, eles responderam: infelizmente, ela se foi. Fiquei parada. Não conseguia pensar em nada. Ouvia os gritos da minha mãe ao fundo e eu lá, sem acreditar na notícia que havia ouvido. Me sentia fora de mim, ao observar os movimentos ao redor, como se fosse um pesadelo do qual eu acordaria a qualquer momento. Minha menina, que no dia 6 daquele mesmo mês havia completado 18 anos. O sonho dela era chegar à maioridade. A perícia constatou que no momento do acidente ela estava amamentando seu filhinho. E ele foi protegido pelos seus braços. Nenhum arranhão. Mas ela quebrou o pescoço e a coluna. Foi um momento terrível, de dor na minha vida. E se não bastasse a perda, tivemos ainda que aguardar por 5 dias até o corpo dela retornar à cidade para o sepultamento. Foram os dias mais longos da minha vida. Quando finalmente seu corpo sem vida chegou, estávamos no cemitério aguardando, e que angústia! Não queria aceitar o ocorrido. Eu tinha a esperança que ao abrir o caixão não seria o rosto dela que eu veria. Mas quando eu olhei suas mãozinhas entrelaçadas e um pouco feridos, logo os reconheci. Que dor! Tão linda ela estava. Semblante tranquilo, um leve sorriso. Transmitia paz e muitos comentaram na saída que até nesse momento ela parecia falar de Jesus. Caminhei pelo vale da sombra e da morte. Chorava, me culpava, achando que deveria ter feito mais por ela. Meu querido, se você tem algo a fazer por alguém, faça-o logo, faça hoje. Não deixe para depois. Até mesmo um "eu te amo" ou um elogio, não deixe para amanhã. Nós nos falávamos diariamente, sabe? E todas as vezes que eu ouvi o telefone tocar ao atender, eu achava que iria ouvir a voz dela a dizer: "Mamãe?" Uma tarde, muito triste, eu perguntava a Deus por que tinha levado minha menina e contava ao Senhor sobre minha saudade. Naquele instante ouvi uma voz que falou ao meu coração: "Andréa, por que estás aflita, filha? Por que estás triste? Olhe para o céu." Eu levantei a minha cabeça e comecei a contemplar as nuvens. E o Senhor disse: "Vê essas nuvens que estão embaixo dos meus pés? A sua filha está entre aqueles que guardei para o dia da volta do meu filho. Quando então ressuscitarão, e ela estará ali também. Fique feliz. Ela está guardada por mim e apenas dorme. Quando meu filho voltar, ela acordará e você a verá novamente."
Naquele momento, algo aconteceu dentro de mim, e a dor que eu sentia se tornou em paz. Paz e alegria. Minhas lágrimas secaram. Foi algo que as palavras não podem descrever. Quando penso na forma como Deus cuida dos seus filhos, como o próprio Senhor me consolou, meu ser se enche de gratidão. Meus queridos, se você abrir a sua Bíblia, lá em Isaías, capítulo 51, 12, diz assim: Eu sou aquele que vos consola. Quem, pois, és tu para que temas? E para você que está sofrendo em aflição, a Bíblia ainda diz: não temas, eu vim para que tenha paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Cuidei de você quando em seu quarto chorou. Cuidei de você quando o céu da sua vida se fechou. Cuidei de você. Cuidei de você no dia em que seu filho se foi e sentiu-se só. Cuidei de você no leito daquele hospital. Cuidei de você. Cuidei de você. Hoje não temas, o tenho em meus braços. Se o choro insistir, esqueça, pois eu cuido de você. Ouça, meu filho, tudo é tão simples. Descanse em meu amor. Deixa que eu cuido de você. Cuidei de você quando seu coração se quebrou. Cuidei de você quando a situação apertou. Cuidei de você. Cuidei de você
Cuidei de você em cada conquista que fez. Cuidei de você, filho, eu cuido de você. Desde que o pecado entrou no mundo, Satanás atreve-se a dizer que é impossível ao homem caído vencer as suas tentações. Cristo, porém, veio desmascarar o enganador. Ao vir a esta terra como homem e com os mesmos recursos que o homem pode hoje alcançar, resistiu às tentações de Satanás. Você está ouvindo o programa Verdade para o Tempo do Fim, na apresentação de Alexandre Bernardes. Momento de reflexão. Jesus Cristo está vivo hoje. Ele quer entrar na sua vida, perdoar os seus pecados e dar a você o poder de ter uma vida abundante. Ouça as suas palavras. Venham a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu os aliviarei. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A Bíblia diz: todos pecaram e separados estão da glória de Deus. E diz também: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, através de Jesus Cristo nosso Senhor. Quando Jesus morreu, ele sofreu o castigo por nossos pecados. Neste instante, ele está pronto para entrar em sua vida. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em seu coração. Para ter o seu amor e perdão e receber a vida eterna, você deve recebê-lo como sacrifício de Deus pelos seus pecados e convidá-lo a entrar em seu coração pela fé. Se este for o seu desejo, você pode fazer uma oração com fé e Jesus Cristo entrará em sua vida. Quero sugerir uma oração. Senhor Jesus, preciso do Senhor. Obrigado por morrer na cruz pelos meus pecados. Eu abro a porta do meu coração e recebo o Senhor como meu Salvador e meu Senhor. Dirija a minha vida. Me transforme na pessoa que quiser que eu seja. Amém. Se esta oração expressa o desejo do seu coração, então ore agora mesmo, onde você estiver. Ore comigo em silêncio, enquanto eu digo uma frase de cada vez. Senhor Jesus, preciso do Senhor. Obrigado por morrer na cruz pelos meus pecados. Eu abro a porta do meu coração e recebo o Senhor como meu Salvador e meu Senhor. Dirija a minha vida. Me transforme na pessoa que quiser que eu seja. Amém. Agora que você fez esta oração com fé e convidou Jesus Cristo a entrar em sua vida, pode ter certeza de que ele entrou, porque ele prometeu que o faria se você pedisse. Pode ter certeza também de que seus pecados estão perdoados e de que você é um filho de Deus e de que tem a vida eterna. Se você quiser experimentar a vida abundante que Jesus prometeu, fale com ele todos os dias em oração. Descubra o plano maravilhoso que ele tem para a sua vida, lendo a Bíblia, e conviva com outros que o amam e o seguem. Finalmente, lembre sempre das suas maravilhosas promessas. Nunca vou abandoná-los ou desampará-los, porque eu estou com vocês sempre, até o fim dos tempos. Estamos apresentando
minutinhos, 6 segundinhos, horário de Brasília, programa Verdade para o Tempo do Fim. E para você que está chegando agora, eu sou Alexandre Bernardes, eu estou aqui com a Fabiana, o Wesley na mesa de som. Este programa vai ao ar todos os domingos, das 11 ao meio-dia. Tome nota aí, anote na sua agenda, divulgue para o pessoal que você conhece. E a pessoa pode ouvir em 97.3 FM para toda a Grande São Paulo, cidades do interior paulista ou para o Brasil e o mundo. Baixando o aplicativo da Adore FM no smartphone, disponível para Android e iOS, ou ouvindo pelo site www.adoresempre.com.br. Daqui a pouquinho o nosso estudo da palavra. Tome nota para você anotar os textos, depois com calma conferi-los. Tá bom? Meditar com mais calma depois no assunto. E para anotar o telefone do Ministério A Verdade para o Tempo do Fim, onde você estará incluído no nosso WhatsApp, tá certo? Onde no privado nós vamos enviar para você as orientações adicionais do programa de intimidade com Deus ao longo da semana. Ou seja, o nosso programa é como se fosse todos os dias, tá? Então tome nota, porque a cereja do bolo é a gente fechar o programa com o telefone do Ministério A Verdade para o Tempo do Fim. E tome nota agora, porque a Fabiana vai dar uns recadinhos importantíssimos. Fabiana, vamos lá. Olá, Alexandre. Alexandre, então, eu tenho um recado bem importante, porque assim, essa semana, né, durante 3 dias aí, nós conhecemos um pouco da história da André. E ela conseguiu, através da mudança de hábitos, mudança na alimentação, melhorar a qualidade de vida e ficar bem de saúde. Isso tudo contribuiu para que ela pudesse curar o quê? A depressão. São orações, são orientações que vêm diretamente do Senhor para o seu coração. Se você quiser aplicar isso na sua vida, independente do problema de saúde que você tenha, anota aí um telefone que eu vou te passar um contato bem importante. É o contato da Leila, ok? O prefixo é 11 9 8651 9887. Novamente, o contato da Leila, prefixo 11 9 8651 9887. Aí você vai conseguir participar conosco do programa Vida Saudável, que é um trabalho realizado pelo Artveg em apoio a esse programa, porque nós desejamos que você esteja completo diante do Senhor, com a sua saúde plena. Anota aí, vou repetir o telefone: 98651-9887, para que você tenha uma saúde completa. Amém! Porque nós estamos refletindo na seguinte questão: Deus está enviando mensagens àqueles que estão atentos à sua voz. E mente límpida, através de uma boa alimentação, teremos então uma compreensão ainda maior de como Deus está falando conosco. É tudo que nós precisamos neste dia. Ou melhor, nestes dias, não é? Aliás, o assunto falará sobre isso hoje. Tem um alôzinho para alguém aí, Fabiana? Ah, tenho sim. Tenho para Cecília, porque a Cecília, ela sempre ouve nossa oração e ela, tá ligadinha conosco. Amém. Para a Zenate, lá do... ela é de Francisco Morato. Parabéns, é isso mesmo. Divulguem a programação. Podemos ajudar muitas outras pessoas. Muitas pessoas estão em sofrimento e nós podemos fazer algo por alguém. É isso aí. Eu quero mandar também um abraço aqui para o Valdemir. Um grande abraço, meu querido. O Valdemir falou que você já visitou ele e a esposa. Ele é da Zona Leste, se eu não me engano. Ah, Valdemar e a Margarida. Ele colocou Valdemir aqui. Será que eu errei? Eu acho que é o Valdemar e a Margarida. Bom, se eu errei, me perdoe. Meus queridos, pessoas assim também que estão sempre conosco. Para vocês um abraço. Eu quero mandar um abraço também para o Aguinaldo Bezerra, lá de Diadema. Aguinaldo Bezerra, o amigo de todas as horas. Aguinaldo, você é muito especial para mim, viu, meu amigo? E irmão, se hoje eu estou no rádio, é por causa de você principalmente. Porque lá em 1998, na radiozinha que você tinha em Diadema, eu realizei o meu primeiro programa de rádio, que tinha como nome Breve Jesus Voltará. Pois é. O Senhor une pessoas que têm o mesmo propósito, o propósito de servir. Coisa linda, né, Alexandre? Coisa linda. Um abraço também a Otília Fajardo, lá de Diadema. Tia Otília. Um beijo no seu coração, tia Otília. Tenho orado por ti nas madrugadas, viu, tia? Que Deus abençoe e guie os seus passos e seus caminhos. Um abraço também especial a toda a minha família, minha mãe Claudete, meu pai José Carlos. São tantas pessoas, não é? Meus irmãos, Paulo, Marcelo, toda a família, enfim. E
Um abraço também a todas as pessoas que estão lá no WhatsApp do Ministério de Intimidade com Deus. São mais ou menos 90 pessoas. Eu não vou mencionar o nome de ninguém, senão depois vão brigar comigo. Ah, você mencionou o nome de fulano e não mencionou o meu. Mas durante a semana a gente sempre tá juntinho aí, tá? Eu amo muito vocês, viu? Vocês já são da família, a verdade para o tempo do fim. Amém? Amém, amém. 11 horas 26 minutinhos, 29 segundinhos. Repetindo, tome nota que no final a cereja do bolo, o fechamento aí, o telefone do Ministério, a verdade para o tempo do fim. Para durante a semana você acompanhar todas as orientações adicionais do programa e da jornada de intimidade com Deus. Você vai ouvir a mensagem e vai entender no final que vai valer a pena você anotar este telefone. Vamos então neste momento para o estudo da palavra. Estudo da palavra. A oração é o abrir do coração a Deus como a um amigo. Prepare o seu coração. Vamos falar com Deus. Pai amado e bondoso Deus, neste momento nós entramos em Tua presença, pedindo que o Senhor nos dê sabedoria, nos dê o Espírito Santo, através do nome de Jesus, este nome poderoso, através do sangue que foi derramado na cruz do Calvário, para que venhamos compreender a Tua palavra e saber exatamente as ordens que o Senhor tem para nós. Pedimos essas bênçãos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus amigos, nós estamos aqui, desde o nosso primeiro programa, colocando os fundamentos para depois nós adentrarmos mais profundamente em aspectos mais interessantes e profundos da jornada de intimidade com Deus. Primeiro os fundamentos, não é? Então é importante que você entenda cada ponto que está sendo trabalhado aqui, porque é fundamental você compreender, porque é isso que vai fazer com que você esteja em pé no grande dia da prova que virá sobre o mundo todo. Os melhores dias estão por vir, e tudo que você e eu precisamos é de Jesus. E você vai entender mais sobre isso na mensagem de hoje. Porque a cada domingo é uma jornada, repetindo, lançando os fundamentos para depois adentrarmos nos assuntos mais profundos. Queridos e queridas, eu gostaria de meditar com vocês em algo interessante, que está em Lucas capítulo 21, versículo 20. Lucas capítulo 21, versículo 20 diz o seguinte: palavras do Senhor Jesus Cristo. Mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que está próxima a sua desolação. Um outro texto se encontra em Lucas capítulo 19, versículo 41. Lucas capítulo 19, versículo 41. Que nos diz o seguinte, a Fabiana já achou que eu vi lá. Lê aí, Fabiana, você achou primeiro que eu, lê aí. Ok. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou por ela. Olha só, Jesus disse que era para ficarmos atentos quando a cidade de Jerusalém estivesse sitiada, tá certo? E se nós continuarmos lendo, inclusive, os versículos posteriores de Lucas capítulo 21, não é? Lá diz que era para fugir quando estivesse sitiada a cidade. Ai das pessoas que estivessem grávidas, ai das pessoas que estivessem amamentando. Ou seja, o sinal para fugir era a cidade estar sitiada. Jesus chorou por Jerusalém. E lá em Mateus capítulo 23, versículo 37, Mateus capítulo 23, versículo 37, o Senhor Jesus tinha feito uma advertência. Nós estamos abrindo aqui com esses textos para você então entender a cereja do bolo, né? Eu sempre uso essa expressão, a cereja do bolo. Por que a intimidade com Deus é importante à medida que nós vamos lançando essas estruturas, né? Essas bases, esses fundamentos. Então, quando estivesse sitiada a cidade, era para ficar atento e fugir. Jesus chorou pela cidade de Jerusalém. E Mateus 23, 37 nos diz: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos,
como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e tu não quiseste. Continua lendo os próximos. Eis que a vossa casa ficará deserta, porque eu vos digo que desde agora que não me vereis mais, até que digais, bendito o que vem em nome do Senhor. Olha só, aquela casa ficaria deserta, não restaria pedra sobre pedra. No ano 66 de nossa história, o general romano Sestio cercou Jerusalém. Ali foi o sinal que Jesus tinha deixado. Isso está nos anais da história. Mas de uma forma sobrenatural, o exército de Roma recuou. Roma não fazia isso, era difícil. Eles entenderam então, olha só, vai aí concatenando aí das ideias, tá? Vamos colocando aqui cada pecinha do quebra-cabeça para você entender aonde Deus quer que a gente chegue hoje aqui. Porque o Espírito Santo está se movendo, amém? Eles então prestaram atenção, opa, olha o sinal, vamos fugir. Mas todos fugiram? Infelizmente não. Só fugiram aqueles que estavam com intimidade com Deus, amém? Que estavam com intimidade com Cristo, porque estavam com o sensor do Espírito Santo ligado, com a mente atenta. E eles escaparam. Mas para quem não escapou, aconteceu algo muito triste. Foi o que Jesus disse. Jerusalém, Jerusalém. Coitada de você, digamos assim, não é? Dias virão que você será sitiada. Em outras palavras, vocês serão destruídos. Vocês vão passar fome. A comida vai começar a acabar. Vocês vão sair para buscar comida e os romanos vão trucidar vocês. Vocês ficarão com tanta fome que as próprias mamães cozerão seus próprios filhos. Fabiana, Lamentações de Jeremias, por favor. Capítulo 4, versículo 10. Isso está na história. Porque no ano 66 houve essa retirada, né? O exército de Roma veio, sitiou, mas houve uma retirada. Só que aconteceu algo depois, eu vou falar daqui a pouquinho, depois desse texto que a Fabiana vai ler agora. Lamentações de Jeremias 4, versículo 10. As mãos das mulheres piedosas cozeram seus próprios filhos, serviram-lhes de alimento na destruição da filha do meu povo. Aqueles que não estavam atentos à voz de Deus. Sabe por que não estavam atentos? Vamos ler mais um, vamos emendar mais um texto aí, Fabiana. Mateus 27, 25. Mateus capítulo 27, 25. Olha o que o povo de Deus, não é? Jesus foi enviado para salvar este povo. Mas olha o que a maioria fez quando rejeitaram a Jesus. Leia aí, Fabiana. Mateus 27, 25. E respondendo todo o povo, disse: o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. A história mostra que no ano 70 veio o segundo cerco pelo general Tito. E eles começaram agora a passar fome. A comida começou a acabar. A história mostra que a fome era tanta que muitos roíam o couro do cinto que prendiam suas vestes. As mães começaram a cozer os seus próprios filhos. Fabiana, isso não teria acontecido se as pessoas estivessem o quê? Praticado o quê? Intimidade com Deus. E através desses momentos a sós com Jesus, teriam uma mente clara para prestar atenção nas orientações de Deus e nos sinais. Isso é história, né, Alexandre? Isso é história. Isso aconteceu, você encontra nos livros. Deus está, repetindo, hein, sendo redundante para você anotar, Deus está enviando orientações àqueles que estão atentos à sua voz. E como é que nós ficamos atentos à voz de Deus, à voz de Cristo? Daqui a pouco vamos falar mais sobre isso. Satanás está trazendo um cerco sobre este mundo também. Só que esse cerco, ele deu uma retirada. E quando vier o próximo cerco, estará você com tanta intimidade com Deus a ponto de saber exatamente o que você vai precisar fazer? Fabiana, o que diz aí Apocalipse 12, versículo 12, segunda parte do texto? Apocalipse capítulo 12, versículo 12. A segunda parte, por favor, do texto aí. Porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que ele já tem pouco tempo. Olha lá, Satanás sabe que tem pouco tempo. Satanás, ele, no primeiro cerco, ele trancou todo mundo, não é verdade? Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Ele trancou, as pessoas ficaram assustadas, com medo.
ainda estão assustadas, ainda estão com medo. Estão com medo do futuro. O que será amanhã? O que será depois de amanhã? O que será que eu vou comer? O que será que eu vou beber? Satanás e os demônios sabem que está chegando o fim deles. Eles odeiam você e eu, porque eles não têm mais direito ao céu. E nós, se estivermos atentos à voz de Jesus e se praticarmos intimidade com Deus através da arte da contemplação, nós vamos, pela fé, herdar a vida eterna, amém? Amém. Mas ele quer fazer de tudo para que o seu governo não seja contestado neste mundo. E ele veio com o seu cerco também, mas Deus, na sua misericórdia, ele diz, ainda é necessário tempo para dar a última mensagem de advertência ao mundo. E esse cerco se retirou. Mas em breve, meu amigo e minha amiga, preste atenção, virá o próximo cerco. Fabiana, você sabe o que significa um reset? Alguns falam reset, outros reset, outros reset em inglês. Você sabe o que significa isso? Significa reinício? Reinício. Seu celular, você já mandou arrumar seu celular alguma vez? Você já resetou seu celular? Já. O que acontece quando você reseta? Apagou tudo, era como se ele fosse novo, começasse tudo novamente. Satanás está resetando o planeta Terra. Grave isso que eu vou dizer agora, hein? É Deus que está falando isso para você. Satanás está resetando o planeta Terra. E no reset mundial, olha que coisa linda, é muito emocionante isso. Deus está resetando o nosso caráter, amém? Amém, glória a Deus. Você está entendendo agora por que a gente diz? Você vê que cada programa aqui, A Verdade para o Tempo do Fim, é uma peça do quebra-cabeça, tem uma lógica. Agora fica mais claro para você o que nós temos dito, não é? Entende agora por que nós temos dito sempre que os melhores dias estão por vir? E que tudo que você precisa é de Jesus. Porque, meu amigo e minha amiga, ainda que venha a fome, ainda que venham as pestilências, ainda que venham coisas terríveis, Salmo 91 diz o quê? Salmo 91 diz que muitos cairão à nossa direita, muitos cairão à nossa esquerda, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás a destruição dos ímpios. Você sabe, Alexandre, que hoje eu trouxe um livro para o Beto, que o Wesley também já ganhou, que conta a história de uma pessoa que, em meio à Segunda Guerra Mundial, ele foi fiel a Deus. E muitas, milhares de pessoas morreram. Mas por ser fiel a Deus, ele e a família dele foi preservada. O Senhor, ele é fiel o tempo todo. Foi no passado, é hoje e será no futuro. Quantas maneiras Deus tem para dar livramento para o seu povo, Fabiana, quando uma delas falham? Deus tem outras quantas? Você sabe? 1000 formas diferentes de nos socorrer, sempre. Exatamente. E nós só aprendemos isso, você vê, agora a gente lançou os fundamentos, agora nós vamos para a cereja do bolo. Nós só vamos conseguir escapar do próximo cerco se nós estivermos atentos às orientações que Deus está enviando. E isso é através das práticas, dos momentos a sós com Jesus. Fabiana, Lucas 18, versículo 1. O que diz lá? Aqui Jesus, então, ele estava ensinando e ele disse, e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Nós estamos aprendendo aqui na nossa jornada de intimidade com Deus e tome nota que no final passarei o telefone do ministério para você nos acompanhar durante a semana com todas as demais orientações. Tá? Orar sem desanimar. Orar sem esmorecer. Não desistir. Por quê? Porque quando nós estamos em comunhão, quando nós estamos em intimidade com Deus, nós temos a oportunidade de receber dele as orientações. Lembra de Elias na caverna? Deus disse, Elias, o que fazes aqui? Depois veio aquela voz suave. Não estava no terremoto, não estava no fogo, não estava em nenhum tipo de barulho, mas num vento que veio, depois aquela voz suave. Não, um vento suave, uma voz suave. Elias, precisamos estar hoje a sós com Jesus cada dia mais, porque quando vier o cerco, nós vamos ter a mente tão sensível à voz de Jesus que nós vamos saber exatamente o que nós devemos fazer. Mas para isso, como a Fabiana leu, não podemos deixar de orar. Fabiana, Isaías 45, 22. O que é imperativo hoje para nós praticarmos? Porque veja, repetindo, hein? Satanás está resetando o mundo. É como se ele dissesse assim, eu vou trazer uma nova ordem de coisas que eu duvido que alguém vai ousar ir contra. Porque vai ficar com medo de perder dinheiro, emprego,
vai ficar com medo de não ter o que vestir, vai ficar com medo de não ter o que comer. Mas nesse reset mundial, Deus reseta o nosso caráter, porque a única coisa que nós vamos levar daqui para o além é o caráter. E não importa o que a gente passe, o que importa é que nós vamos aprender a viver o fruto do Espírito Santo. É isso que vai mostrar para o mundo que Satanás, mesmo com seu reset, ele não tem poder sobre nós, porque não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E repetindo mais uma vez, os melhores dias estão por vir, que é na companhia de Jesus. E a Fabiana vai comentar uma coisa, mas Fabiana, leia primeiro esse texto aí. Aí você já comenta em cima. Deixa eu comentar um pouquinho antes, primeiro? porque tem a ver Então vai com lá. Lucas. Ah, Lucas fala que você deve orar sempre e não esmorecer. Não desista. Não desiste. Eu tenho o compromisso de orar todas as madrugadas às 4 horas da manhã. Não é fácil. Trabalho muito, tenho muitas atividades, muitas tarefas. Às vezes eu vou me arrastando até o meu lugarzinho de oração. Outro dia eu comecei a orar e eu adormeci orando. Queridos, quando eu acordei com a mesma linha de pensamento orando. Sabe como eu me senti? Eu dormi no colo do Senhor. Ele sabe o nosso cansaço, Ele sabe que não é fácil para você também levantar de madrugada, mas vale a pena. Não desista, continue sempre em frente. E quando a gente faz isso que você falou, acontece isso que você vai ler aí, ó. O que acontece? Isaías 45, verso 22. Olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Quando nós praticamos momentos de intimidade com Deus, além de estarmos recebendo orientações para o reset mundial, não é? Nós estamos praticando a arte da contemplação. Fabiana, se você é uma pessoa calma, mansa, eu sou uma pessoa de espírito irritadiço, nervoso, e eu passo a andar muito com você, dia a dia, eu estou praticando a arte da contemplação. De tanto que eu ando com você, eu passarei a ser como você. Manso, mais calmo, menos irritadiço, menos ansioso, tá entendendo? Então, essas são as virtudes que nós devemos, então, ter como meta buscar nesses dias, meus amigos e amigas. O inimigo vem com as distrações. Olha, você tem que se preocupar. Você tem que trabalhar mais, porque agora a crise está aí. Você precisa, de repente, estar em 3, 4 empregos, a coisa agora vai ficar feia, não é? As pessoas estão tentando enxugar gelo de um mundo que não tem mais como continuar do jeito que está, porque o mundo está desabando sobre nossa cabeça. Mas o Deus que abriu o Mar Vermelho, Ele está na direção de todas as coisas. Olha esse testemunho que interessante. Porque as pessoas estão desesperadas, né? Preocupadas. Muitas pessoas pensam assim: ah, eu quero ouvir falar sobre a nova ordem mundial, sobre a besta, sobre a marca da besta, sobre os Illuminatis, não é? Sobre todas essas coisas e tal. Se você e eu, meu amigo e minha amiga, se nós não estivermos firmes em Jesus, através da prática de momentos de intimidade com Ele, não vai adiantar nada o conhecimento em si que você teve. Por isso que nós estamos lançando os fundamentos, porque você precisa conhecer. Jesus disse os sinais, ó, fique esperto com os sinais. Mas isso em si salvou todos? Não, porque a maioria que ficou lá dentro no seco de Tito no ano 70, só tinha um conhecimento, mas não tinha intimidade com Deus. Olha esse testemunho. Ó, gostaria de compartilhar com os irmãos o seguinte, ó, o Senhor Jesus falou a mim ontem, quando eu estava meditando, que Ele não habilitou nenhum de nós a levar o fardo da obra sozinho. Ou seja, Ele quer que levemos a pregação do Evangelho juntos, porque assim, um pode ajudar ao outro nas suas debilidades e dificuldades, porque Ele concedeu a cada um dom diferente. Olha agora isso. Outra coisa que Ele me falou, para eu confiar nele, me apegar a Ele e me dirigir a Ele. Disse para eu não ter pressa em orar, e para eu me sentar aos seus pés e esperar por conselhos dele, porque ele quer me ajudar a levar os meus fardos. Nesse cerco que Satanás está trazendo sobre o mundo, ele tem trazido fardos, mas aos pés de Jesus ele nos vai dar orientações. Me disse também, continua, para eu concentrar, veja só, meu pensamento nele e não nas coisas que estão acontecendo no mundo. As pessoas estão preocupadíssimas, né?
É vídeo do YouTube aqui, é vídeo do YouTube ali. Agora vai acontecer isso, agora vai acontecer aquilo, agora vai vir a nova ordem mundial, agora vai vir a questão do chip, e agora não sei o quê. E o pessoal fica desesperado, apavorado, vem crises de ansiedade, pessoas deprimidas, pessoas desesperadas, quando Jesus está dizendo, eu estou cuidando de todos os acontecimentos do mundo. Você só precisa não ter pressa de sair da minha presença e precisa estar aos meus pés para ouvir as minhas instruções. Porque nesse reset mundial, se você estiver em intimidade comigo, essa crise passará à margem de você. Porque eu estarei ao teu lado e tudo o que você precisa é da minha companhia. Amém. É a irmã Day, ela colocou lá como Day, ela abreviou o nome dela quando enviou esse testemunho. Então, orar sem cessar. Jacó passou uma noite lutando com Deus em oração. Ele buscou a certeza do perdão, bem como a proteção e graça de Deus. Um milagre se operou na vida dele. Até o nome dele, ouvintes, foi mudado. Depois você leia lá, tá em Gênesis capítulo 32, versículos 24 a 28, tá? Anote e leia. Gênesis 32, 24 a 28. Ele estava lutando, e o anjo, deixe-me ir, preciso ir. Jacó, não te deixarei ir enquanto não me abençoar. O anjo perguntou, qual é o teu nome? Jacó, você não se chamará mais Jacó, se chamará agora Israel. Porque você lutou com Deus e venceu, amém? Amém. Na intimidade com Deus, ele quer mudar a sua história. Deus, ele quer moldar o seu caráter. Ele não quer que você tenha apenas conhecimento dos sinais dos tempos, porque nós precisamos ter. Mas ele quer, acima de tudo, que você esteja preparado para que quando vier o cerco, você está em intimidade com ele, com o sensor do Espírito Santo ligado para ouvir a voz dele te orientando. Então, Deus deu vitória. Jesus, agonizando em oração como homem no Getsemane, venceu. Deu vitória a ele. Quem? Deus. Deus deu vitória ao seu filho. Ele conseguiu ir até o final. Está feito, está consumado. Com chave de ouro, ele encerrou o seu plano de salvação. Abraão passou dias na jornada ali, indo até o monte, porque Deus pediu que ele fosse sacrificar o seu filho, Isaque. Está em Gênesis 22, leia lá. Nesse momento, aquele estava a sós com Jesus, ele foi meditando. Percebe a importância de meditar, de parar, pôr o pé no freio. Então, ninguém de nós hoje, como filho de Deus, pode se permitir perder o poder da oração. Não podemos perder o poder da oração. Porque a oração feita por um justo, está em Tiago 5,16, pode muito em seus efeitos. A oração é o abrir do coração a Deus como a um amigo. Então você precisa praticar esses momentos de intimidade com Deus. E como é que a gente pratica os momentos de intimidade com Deus? Vou explicar daqui a pouquinho, porque o programa está quase chegando ao final. Mas antes, tome nota de alguns pontos. Eu vou passar os textos para você ler em casa e conferir, tá bom? É até melhor do que a gente ler todos aqui, né? Porque aí você confere para ver se o que eu estou falando aqui é verdade. Quais são, então, as condições de uma eficiente vida de intimidade com Deus através da oração? Primeiro, você vai sentir a necessidade de auxílio de Deus. Anote e leia aí, ó, Mateus capítulo 5, versículo 6. Mateus 5, 6, ok? Depois, vai eliminar de você todo pecado conhecido na tua vida. Salmo 66, versículo 18. Salmo 66, 18. Depois, você vai passar a orar com fé. Marcos 11, 24, tá? Marcos 11, 24. Quarto, você vai passar a orar com um espírito de amor e de perdão. Isso está em Mateus capítulo 6, versículo 12, Mateus 6, 12. E você vai passar a orar com perseverança. Romanos capítulo 12, versículo 12. E já indo para o final, e tome nota que eu vou fechar agora com o telefone do ministério, a verdade para o tempo do fim, para você
me chamar no WhatsApp para eu, no privado, enviar todas as orientações necessárias para você praticar a partir de hoje, momentos de intimidade com Deus, para que quando vier o reset mundial, vier aí digamos assim, a segunda onda, podemos dizer assim, do cerco, isso passará à margem de você, porque você estará atento às orientações de Deus, para você escapar disso, amém? Então, há necessidade de diligência na oração, que coisa alguma dela vos detenha. Fazei todos os esforços para conservar aberta a comunhão entre Jesus e a sua alma. Procurai toda oportunidade para ir aonde se costuma fazer a sua oração. Os que estão realmente buscando a comunhão com Deus serão vistos nas reuniões de oração e nos momentos de intimidade com Deus. Temos que orar em família. Sobretudo, não devemos negligenciar a oração secreta. Por isso que a gente fala aqui, pratique momentos a sós com Jesus. Porque ela é a vida da alma. É impossível a alma prosperar enquanto é negligenciada a oração. E a pergunta para você meditar durante toda essa semana é a seguinte: por que a oração é a vida da minha alma? Por que a oração é a vida da minha alma? Então, tome nota aí o telefone do Ministério A Verdade para o Tempo do Fim e me chame no WhatsApp. Tenha paciência e espere eu entrar em contato com você, tá? O prefixo é 11 9 58 17 35 91. Repetindo, 11, agora eu vou mencionar número por número, tá? Do telefone. 9 58 17 35 91. Tá bom? Então, quando você for orar, uma dica: ore de madrugada, se for possível. 3 da manhã, um excelente horário. Se não der, vá na primeira hora do dia. Pelo menos 20 minutos. Se esforce. Abra seu coração a Deus. Não apenas peça, não apenas agradeça, mas conte tudo para Ele. Quando a gente começar aqui a jornada de intimidade com Deus dentro das bem-aventuranças, nós vamos ter cada testemunho lindo aqui de pessoas que já estão praticando e suas vidas não têm sido mais as mesmas. Ao longo do dia, converse com Jesus. Vai conversando com Ele. Tudo que você tem para falar com Ele, fale tudo para Ele. Se vier os pensamentos maus, diga a Deus assim: Senhor, leve esses meus pensamentos maus a Jesus. E ao final de cada dia, agradeça pelas vitórias que Ele te deu. E se você quiser acompanhar mais informações, repetindo, me chame no WhatsApp. 11 9 58 17 3591. 9 58 17 3591. Deus abençoe a sua vida. Terminemos então com esta oração final. E lembre-se, tenha intimidade com Deus. Orai e vigiai para não cair em tentação. Um grande abraço, Fabiano. Um grande abraço, Wesley. Até o próximo programa, se for da vontade de Deus. Eu tô voltando aqui, eu vou fazer diferente. Eu vou fazer essa última oração para terminar o programa. Pai bondoso e eterno Deus, nós te pedimos neste momento que o Senhor venha estar conosco. E através dos momentos de intimidade contigo e a sós com Jesus, já nas primeiras horas do dia, se possível nas madrugadas, que venhamos aos teus pés, receber de ti os conselhos, receber de ti as orientações, porque Satanás está cercando este mundo. Ele sabe que pouco tempo lhe resta, Senhor. Mas se nós estivermos aos seus pés, nós vamos receber todas as orientações, porque as ovelhas reconhecem a voz do seu pastor, e essa crise passará à margem de nós, porque teremos a confiança e a certeza que o Senhor, que enviou aves para alimentar Elias, também cuidará de nós. Amém. Amém. Pai amado, ensina-nos a orar, não só indo a Ti pedindo, agradecendo, porque quando a gente pede, agradece, e temos que pedir, ó Pai, temos que agradecer, mas aí acaba isso, o assunto acaba. Então, ensina-nos a partir de hoje a orar, contando tudo para ti também. E sabemos que a cura espiritual virá, e teremos uma intimidade contigo como nunca tivemos antes. Em nome de Jesus, ó Pai, seja com cada um de nós, e que nossa vida mude para valer a partir de agora.
Amém. Amém. Um grande abraço e agora sim, até o próximo programa. Tchau. Até domingo. Até domingo. Você acabou de ouvir Programa Verdade para o Tempo do Fim. Programa Verdade para o Tempo do Fim. Na apresentação de Alexandre Bernardi.